E aí, beleza? Competência diária 5. Analisar, interpretar, aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. E especificamente agora, a habilidade de número 16, que é relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Então, preste atenção, por favor, a questão escolhida para você já apareceu no Enem. E é uma questão que serve mesmo de lição, para que você se prepare aí para a sua prova. Olha só. O texto que serve de base é esse aí, ó. Se os tubarões fossem homens. Acompanhe, por favor, a leitura. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos? Certamente. Se os tubarões fossem homens, fariam construir resistentes gaiolas do mar para os peixes pequenos, com todo o tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as providências sanitárias. Naturalmente, haveria também escolas nas gaiolas. Nas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia para localizar os grandes tubarões, deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria naturalmente a formação moral dos peixinhos. A eles seria ensinado que o ato mais grandioso e mais sublime é o sacrifício alegre de um peixinho e que todos deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo quando estes dissessem que cuidavam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos seria condecorado com uma pequena ordem das algas e receberia o título de herói. Texto aí de Bertolt Brecht. E aí, acompanhou a leitura? Percebeu que o texto acaba se utilizando de várias metáforas, comparando, por exemplo, essa suposta sociedade marítima no mar à sociedade humana? E essas metáforas reunidas configuram aquilo que nós poderíamos chamar de alegoria, porque a alegoria é isso mesmo, um conjunto de metáforas. Além do mais, é importante perceber que esse texto é uma espécie de fábula para adultos. É porque a fábula convencional normalmente é educativa, pedagógica e voltada para crianças. Tem uma lição de moral para ensinar e personifica animais. Nesse caso aqui, essa metáfora, a utilização de tubarões e peixinhos, isso acaba sendo uma maneira de retratar a sociedade. E há sim uma lição de moral. Muito mais do que uma lição de moral, há uma denúncia, mas uma denúncia que ironiza a sociedade capitalista ocidental. Certo? Claro que vai ser percebida pelo adulto atento. E por você que fez a questão. Certo? Ou que vai fazer agora a questão. Olhe só o comando da questão, por favor. Como produção humana, a literatura veicula valores que nem sempre estão representados diretamente no texto, mas são transfigurados pela linguagem literária e podem até entrar em contradição com as convenções sociais e revelar o quanto a sociedade perverteu os valores humanos que ela própria criou. É o que ocorre na narrativa do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, mostrada. Por meio da hipótese apresentada, o autor, preste atenção, por favor, ó, alternativa por alternativa, pense aí. O autor demonstra o quanto a literatura pode ser alienadora ao retratar de modo positivo as relações de opressão existentes na sociedade. Letra B. Revela a ação predatória do homem no mar, questionando a utilização dos recursos naturais pelo homem ocidental.
Letra C. Defende que a força colonizadora e civilizatória do homem ocidental valorizou a organização das sociedades africanas e asiáticas, elevando-as ao modo de organização cultural e social da sociedade moderna. Letra D. Questiona o modo de organização das sociedades ocidentais capitalistas, que se desenvolveram fundamentadas nas relações de opressão em que os mais fortes exploram os mais fracos. E a letra E. Evidencia a dinâmica social do trabalho coletivo, em que os mais fortes colaboram com os mais fracos de modo a guiá-los na realização de tarefas. Pense aí, por favor. Claro que você acertou, né? Marcou a letra D. Olha só, letra A. O autor demonstra o quanto a literatura pode ser alienadora? Não, criatura, é o contrário. A literatura, nesse caso, está abrindo os olhos, denunciando e não alienando. Alienadora ao retratar de modo positivo as relações de opressão existentes na sociedade? Claro que não. O texto, inclusive, é todo irônico. Letra B. Revela a ação predatória do homem no mar? Não, o texto não fala de mar. Ou seja, fala de mar, mas de forma metafórica, para sugerir outras coisas. Lá no texto aparecem peixinhos, aparecem tubarões, mas tudo isso é linguagem figurada. Ou seja, o texto não diz respeito à atividade predatória no mar. C. O autor defende que a força colonizadora e civilizatória do homem ocidental valorizou a organização das sociedades africanas e asiáticas? Não. Não há nada no texto que remeta à sociedade africana ou sociedade asiática, elevando-as ao modo de organização cultural e social da sociedade moderna? Nada a ver. Olha a letra D. O autor questiona o modo de organização das sociedades ocidentais capitalistas, claro, que se desenvolveram fundamentadas nas relações de opressão, em que os mais fortes exploram os mais fracos. Daí a relação entre o tubarão opressor e os peixinhos oprimidos, ou seja, o discurso é bastante social. E a letra E. Evidencia a dinâmica social do trabalho coletivo em que os mais fortes colaboram com os mais fracos, de modo a guiá-los na realização de tarefas? Não. Na verdade, os mais fortes exploram os mais fracos. É isso que o texto diz. Certo? Um abraço. E aí? Como estão todos tranquilos? Bem-vindos ao guiadelinguagens.com.br. Continuamos o projeto analisando questão por questão, habilidade por habilidade, competência por competência de códigos, linguagens e suas tecnologias. Se vocês querem fazer uma boa prova do Enem, conhecendo cada habilidade, como as questões de fato caem na prova do Enem, não desapareçam desse canal de jeito nenhum. Não fujam do guiadelinguagens.com.br. Pelo contrário, assistam todos os vídeos para terem uma noção bem clara, uma noção bem equilibrada de como as questões são de fato abordadas. Bem-vindos! Vamos trabalhar mais uma competência, a competência de área 5. Objetivo: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Muito corrido? Calma. Você tem uma teclinha aí, você pode voltar e ler isso e observar bem, mas em síntese o que se quer é que você entenda o que o texto representa em suas múltiplas formas de sentido. Beleza? A habilidade 16 está preocupada em relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Como é esse o objetivo? Peguei para vocês uma questãozinha de Enems anteriores, de provas anteriores, para discutirmos aquilo que já foi feito. O primeiro texto, senhores, é de Jorge Amado, Capitães da Areia. Uma leitura bem rapidinha. Logo depois, transferiram para o Trapiche
o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades, as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Lindo, né? Que excelência lírica presente em um texto prosaico. Que descrição mais bem elaborada, mais representativa, que indiscutivelmente te leva a enxergar aquele universo no qual esses meninos se inseriam, né? Muito bonito. Uma escolha extraordinária por parte do Enem. O segundo texto também não fica atrás. É de Dalton Trevisan, 35 Noites de Paixão, Contos Escolhidos. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados. Provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentamento ou contentavam-se com as sobras do mercado. Forte, né? As imagens não são tão líricas como o primeiro, mas chocam. Levam o leitor a absorver bem essa representação. Pois é, aí vem a questão. Olha que questão bem elaborada. Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Por isso, em ambos os textos... Peraí. O que você precisa aqui é entender a habilidade na questão, ok? Então, habilidade 16, que é relacionar informações sobre concepções artísticas, a maneira como foi produzido, as características apresentadas e procedimentos na construção do texto literário. Por isso, tão interessante a relação entre os dois textos. Então, sendo assim, em ambos os textos, percebe-se o quê? A linguagem afetiva que aproxima os narradores dos personagens marginalizados. Olha, percebe-se bem essa linguagem afetiva no primeiro texto, mas no segundo, lá você não tem essa identificação não, viu? Item B. A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. A ironia marca o distanciamento. A ironia, tem certeza que é esse o elemento que marca o distanciamento? E aquela descrição, como ela é elaborada? Item C. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela sua origem social. No primeiro texto você tem uma descrição muito bem feita, mas o segundo, a apresentação não é detalhista. Apenas nos dá uma concepção geral de quem eles são e onde eles estão. Olha que questão bem feita, esse é um ótimo distrator, que leva muitos candidatos a cometerem esse erro, acreditando que o C é verdadeiro, mas não é. Ou é a D ou é a E. Vamos ler as duas? Vamos lendo juntinho aqui? No item B, no item D, o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão? Ou E, a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta? Qual dos dois? D ou E? As outras, temos distratores interessantes, mas não correspondem. Qual das duas? Pense bem. Define-se melhor a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados, e isso é direto, ou o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão? Acredito que você acertou, né? O item correto, senhores, é o item D. Sim, é o espaço em que eles vivem que define bem essa marca de exclusão social, que tanto as crianças no velho trapiche, quanto esses bêbados nos fundos do mercado habitam. Beleza? Acertaram? Vamos continuar acertando? Esquece não, hein? guiadelinguagens.com.br. Continuem assistindo os vídeos e tornando seu estudo excelência. Combinado? Um abraço e até a próxima.
Olá meninos, eu sou o professor Simval Santana, nós somos o site Guia de Linguagens. Estou aqui para dar sequência ao nosso trabalho com vocês, referente ao Enem, ao programa do Enem, trabalhando com vocês linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje, neste momento, trabalho com vocês a competência de área 5, habilidade 16, com uma questão nova, uma questão elaborada por nós. A competência de área 5 diz respeito a analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Portanto, texto e contexto, o texto tem a ver com a época em que foi produzido, tem a ver com quem produziu e com quem vai ler, com o autor e com o público que receberá o texto. Todos esses elementos, o contexto, o autor e o leitor e o público, o espectador, interferem na construção da linguagem, da estrutura e do conteúdo do texto. E, neste momento, trabalho com vocês a habilidade 16. A habilidade 16 diz respeito a relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Concepções artísticas, concepções de arte, para que serve, quais são as funções e a construção do texto, a linguagem, a estrutura do texto. Acompanhem comigo um texto da poeta gaúcha contemporânea Angélica Freitas. Às vezes nos reveses. Penso em voltar para a England, dos deuses, mas até as inglesas sangram todos os meses e mandam Her Royal Highness a puta que a pariu. Digo, aguenta com a altivez. Segura o abacaxi com as duas mãos, doura tua tez, sob o sol dos trópicos e talvez aprenderás a ser feliz, como as pombas da Praça Matriz, que voam alto, sagazes e nos alvejam com suas fezes, às vezes nos reveses. Angélica Freitas. Acompanhem comigo o comando da questão. Leiam comigo e depois as alternativas, aí você vai pensar, você vai analisar e vai dar a resposta adequada. O comando da questão. Ao representar a fragmentação, os conflitos da realidade contemporânea, a autora recorre a recursos de gêneros diversos. A presença de marcas da oralidade e de agudo senso de humor associa o poema ao gênero. Letra A. Dramático, retratando o senso trágico do ser humano. Letra B. Lírico, expressando a pieguice das atitudes cotidianas. C. Satírico, ao representar com espontaneidade o grotesco. D. Épico, por demonstrar a grandeza do indivíduo comum. E. Narrativo, ao construir um conflito com clímax e desfecho. Releia as alternativas, acompanhe, volte ao comando da questão e marque a alternativa que eu volto com vocês em poucos segundos para resolver a questão. Vamos lá? Acertou? Com certeza. Letra C. O gênero satírico. Olhem comigo, acompanhem comigo o comando da questão. Ao representar a fragmentação típica da vida contemporânea, nós somos indivíduos fragmentados, o eu do trabalho não é o mesmo eu da casa ou da escola, os conflitos da realidade contemporânea, a autora recorre a recursos de gêneros diversos. Os gêneros lírico, satírico, épico, dramático, narrativo. A presença de marcas da oralidade, da linguagem oral, da informalidade, e de agudo senso de humor, associa o gênero, o poema, ao gênero satírico. O gênero satírico é o gênero associado ao deboche, à crítica bem-humorada, ao senso de humor. Ao representar com espontaneidade, pela linguagem formal, o grotesco, o caráter não sublime, o caráter feio, o aspecto feio da vida humana. Letra C, satírico, ao representar com espontaneidade, com informalidade, o caráter grotesco, feio, desagradável da vida humana. Ok? Não é o gênero dramático, porque o gênero dramático diz respeito à representação de conflitos humanos em peças teatrais. O lírico, porque o texto não é piegas, não é sentimental. Pieguice refere-se a sentimentalismo. Letra D, épico, não, porque o épico obrigatoriamente representa a grandeza da vida e o poema não representa a grandeza, muito pelo contrário, a pequenez. E o E, narrativo, não, porque o poema não constrói um conflito e não dá desenvolvimento a um conflito com apresentação, clímax e desfecho. O poema trabalha com espontaneidade o lado grotesco da vida e com senso de humor, com linguagem formal. Portanto, letra C, gênero satírico, ok?
Voltamos com vocês depois, com mais questões, com mais trabalho, com mais teoria, voltada para linguagens, códigos e suas tecnologias. O programa do Enem. Obrigado, até a próxima.